Olá, moça. Que pena que a gente não pode ter aula juntos, né? Mas é isso aí. Quando quiser aula outro dia comigo, aí, não quero que se preocupe com esses probleminhas técnicos aí. Só me avise que a gente dá um jeito. Um corpo de massa 1,5 é lançado para cima no ar com velocidade de 72 km por hora. Então, imagina você pegar seu celular, por exemplo, você joga ele para cima com uma determinada velocidade, ele tem determinada massa. Ele vai atingir uma altura máxima. A partir daquele momento ele começa a cair. Onde sua velocidade é instantaneamente zero, é o que a gente sabe. Os objetos, quando eles atingem a altura máxima, eles atingem a velocidade zero. Eles saem com uma velocidade alta da nossa mão, chegam lá no alto com uma velocidade zero e começam a cair, né? Porque a gravidade começa a puxá-los para baixo. E ele quer saber qual foi o trabalho realizado pela resistência do ar. Realizado pela resistência do ar, muito bem. A gente espera, né, num problema de física, que não tenha resistência do ar. Que o único trabalho vai ser realizado pela força peso para que ele pare, né, eventualmente. Então, o que vai acontecer é que sim, a força peso vai agir. Só que se fosse só ela, ele não subiria tão pouco. Essa é a questão. Vamos descobrir quanto que ele subiria se não houvesse a resistência do ar. A gente pode encontrar isso, por exemplo, com a equação de Torricelli, porque a gente sabe a velocidade inicial dele, né? A velocidade inicial foi 72 km por hora em metros por segundo, é só dividir por 3,6, fica 20. Né? Daí, bem, por Torricelli, a gente conhece a equação de Torricelli. Meu Deus, pode funcionar a minha caneta, beleza. Aqui, vamos lá. V ao quadrado igual a V zero ao quadrado mais 2A delta S. Então a gente já sabe que a velocidade final aqui foi zero, a velocidade inicial aqui é 20, zero porque ele para lá no ar. Né? E daí aqui vai ficar menos 2 vezes a gravidade, 9,8, vezes o deslocamento que a gente teria se não tivesse, né, rolando essa perda. Então fazendo essa conta rapidamente aqui, ficaria uh, bem, talvez seja ensino médio aqui, então posso considerar a gravidade como 10. Né? Vai ficar 400 dividido por 9 vezes 10, que é 20. Vai ficar 20. Então o deslocamento dele seria 20. Mas ele teve um deslocamento de 10. Então significa que houve o trabalho da força de atrito, né? O trabalho de resistência da força de atrito por 10 metros. Porque se ele tinha que andar 20 e andou 10, significa que quem tirou 10 desse deslocamento foi a força de atrito. E trabalho, como tu sabes, né, é força vezes deslocamento. Então, a gente pode considerar o seguinte, pode considerar que teve essa força de atrito aí contrária ao movimento. E aí a gente pode, então, descobrir qual é o trabalho dela. Beleza? Bem, o negócio é o seguinte, como a gente teve uma determinada energia aqui nesse deslocamento, nós podemos encontrar por meio disso também. Então, por exemplo, se fosse a energia potencial gravitacional, seria mgh o trabalho contra o movimento até ele parar. Então, seria W igual a massa, que é 1,5, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura que ele andou, que foi 10 também. Então, o trabalho seria, aqui da força, né, 20, né, 100 vezes 1,5, 150 joules. Ocorre que a energia total dele não é 150 joules, a energia total tem a ver com a energia cinética dele, que é mv quadrado sobre 2. Nossa, minha caneta está péssima, isso é hora de falhar, né? 1,5 vezes a velocidade inicial, que é 20 ao quadrado, dividido por 2, vai ficar 400 dividido por 2, vezes 1,5, 300.
Então, olha só, a energia dele foi 300 joules, a pessoa jogou com 300 joules, mas 150 foi perdido pela dissipação por meio da força-peso, trabalho da força-peso, energia cinética devido à velocidade inicial que a pessoa joga. Como a gente esperou, né, metade seria por meio da força-peso e metade, a outra metade desses 300 aqui foi dissipado, então, obrigatoriamente pela força de atrito. Do ar, né, resistência do ar. Então, 150 porque tinha 300 originalmente, teve que perder tudo para parar de se mover, 150 foi roubado pela gravidade e 850 pela resistência do ar.